vamos para mais um episódio, dessa vez o 16º episódio, e hoje com o nosso cliente amigo Vitor, proprietário, sócio aí da WeFollow. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, é um prazer, né, ter recebido esse convite, estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Fiquei muito feliz com o convite. Nós também estamos muito felizes de você estar aqui, para nós é uma honra. E para vocês aí agora, fiquem um pouco com os nossos patrocinadores. Mas assim, parece que todo dia, quando vai escurecendo assim, a fome bate, parece que no primeiro pensamento é caraca, cretino. E assim, não é como se eu não tivesse comido em outros lugares aqui em Quirinópolis, não tivesse comido em outros hambúrgueres ou em outras hamburguerias lá no Rio. Mas é que realmente o sabor que a gente tem aqui no Cretino é uma coisa que é diferente, cara. E pô, tô apaixonado. Experiência sim, que é realmente diferente. Porque lá no Rio a gente tem duas propostas assim de hambúrguer, quando a gente pensa em hambúrguer, né? A gente tem o podrão e tem os sanduíches mais artesanais, mais premium. E aqui o Cretino é como se ele fosse algo diferente de tudo que eu conheci já vindo de lá, entendeu? Ele tem uma pegada, uma sofisticação, mas ao mesmo tempo ele traz um sentimento de um churrasco de família, sabe? Que é uma coisa que a gente não encontra assim lá no Rio de Janeiro. E pô, a minha escolha para hoje foi o K-Burger Chef. Eu acho que de todos os sanduíches assim que eu pedi até agora no cardápio, ele foi o que mais me impressionou. Eu vejo muita gente falando do Cretino, do Café Mignon, do Café Mignon especial, que eu já comi, realmente são muito gostosos. Mas, pô, o K-Burger Chef foi assim que me pegou, me prendeu mesmo. Pô, dá pra comer outro não? Pô, queria mais uma, né? É um bagulho gostoso, tá maluco. Eu comendo pra todo mundo que é de Quirinópolis e que é de fora também, que venha conhecer o Cretino, porque pelo amor de Deus. Tell me why, ain't no reason, no rhyme. Nah, this shit ain't romantic, it's just wasting my time. We won't get to wine if there ain't no dime. I don't wanna swipe left or right. And I'm not in competition with other women. Already know. You got it, you got it. Então, Vitor, a gente já conversou antes, a gente já tem uma prévia sobre cada um de nós, mas tem muitas pessoas que estão acompanhando a gente aqui que não te conhecem. Então, quem que é Vitor Moura? Bom, Vitor Moura é um cara criado lá em Iporá, né? Foi para Goiânia buscando o sonho de ser jogador de futebol, né? Com seus 14 anos. Joguei futebol até os 21, né? E antigamente eu até achava que eu era um pouco frustrado, né, por não ter dado certo no futebol. Hoje eu entendo que foi só um desvio de rota mesmo, uma virada de chave. Foi quando eu comecei a trabalhar na academia, na recepção. Trabalhei nessa academia por alguns anos, ingressei no curso de Educação Física. Ainda nessa academia fiz minha pós, me especializei, comecei a atender particular. E aí começou a despertar as ideias, né? Eu penso muito, tenho muitas ideias e eu sempre tive essa ideia de estúdio, de atendimento personalizado para o interior.
né, que eu sou de Porá, então eu vi uma carência na questão do atendimento, de um olhar mais minucioso com o pessoal que frequenta a academia. E de lá surgiu a ideia de abrir o primeiro estúdio em Porá, abri em 2019, logo veio a pandemia e foi uma tragédia terrível, porém, por um outro lado, eu vi que o meu negócio ele ia deslanchar, porque na pandemia a minha procura ela foi muito maior, né? Então foi um boom de procura porque eu sempre atendi, né, com limite de pessoas por horário, então um ambiente controlado, organizado, discreto. Então foi ali que eu dei um passo a mais, comecei a contratar e aumentei o negócio, né? Dali para frente, com fila de espera, eu resolvi abrir uma outra marca. Como era dentro de Porá também, eu não podia abrir uma com meu nome também, né? Foi quando foi criada a WeFollow. Já criei para um modelo de franquia. E aí, há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, surgiu o interesse, né, uma conversa com a Almir aí para vir para Quirinópolis, e a gente abraçou a ideia e abriu muito rápido. Então, basicamente, a minha história de vida é essa. Mas, assim, eu sou formado em Educação Física, especialista em musculação e personal trainer em grupos especiais. Tá? E apaixonado por atendimento de pessoas, né? Uma forma mais humanizada de treino. Bacana. E só pra gente ir construindo um pouco mais do Vitor na cabeça das pessoas. Você falou que teve essa trajetória aí de 7 anos como jogador de futebol. Em que momento você percebeu que a sua caminhada ia para outro rumo? Eu fui criado no Atlético Goianiense, né? Então é um time de capital, um time que tinha na época um certo nome, só que estava em baixa, né? E durante a minha categoria de base, o Atlético começou a ressurgir. Foi a época que o Atlético foi para a Série C e tudo. Foi quando eu subi pro profissional. E aí eu tive uma primeira grave lesão, quebrei o braço num treino, no profissional já. E ali eu já comecei a sentir um certo peso, sabe, de frustração por estar no melhor momento e de repente sofrer essa lesão. Antes de subir para o profissional eu já tinha algumas lesões também, e é o que me desperta o interesse por grupos especiais, né? Eu tenho uma forte ligação com patologia por conta disso, eu acredito que por conta disso. Quando eu saí do Atlético, aí eu tive aquela baixa, sabe, de ir jogar nos interiores, Campeonato Goiano, às vezes recebia, às vezes não recebia, tive outras lesões. Foi nesse momento que eu meu irmão já estava formando em medicina, minha irmã também estava bem encaminhada. Falei, cara, eu tomo uma atitude aqui, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. E, então eu tive essa decisão nesse momento. Bacana. E, bom, você falou sobre o seu foco em grupos especiais. Eu me recordo que conversando, você já trouxe muitos casos que te marcaram bastante, de pessoas que tanto não tinham essa condição de às vezes se mover e tudo mais por alguma limitação física, mas também por questões mentais. E qual foi um caso que mais marcou você nesse processo? Que você fala que é um caso de destaque. A primeira pessoa que eu atendi foi um caso de bastante impacto para mim, eu acho que seria para qualquer um. Eu trabalhava na recepção dessa academia lá no setor Marista, em Goiânia, e, cara, eu sempre fui muito introspectivo, muito tímido, né? Então melhorei demais por conta da recepção, porque eu fui forjado à força ali mesmo. E certa vez um personal, ele ia atrasar, um amigo meu, né? E ele atendia uma aluna dele que era deficiente visual, 100%. Então eu nunca tinha atendido alguém em particular, e de repente eu recebi essa ligação, falei, cara, você vai ter que atender para mim até eu chegar. Só que ele não chegou. Então, foi um impacto muito grande, porque tem a insegurança, né? Tem um medo ali de não conseguir, de fazer alguma besteira. Só que eu consegui. Assim, ela me ajudou demais, porque por mais que a pessoa ela tenha certo tipo de limitação, mas ela acostuma com o ambiente, né? Ela tem aquela percepção ali de espaço, tudo. E aí eu vi que às vezes a limitação ela tá na cabeça da pessoa mesmo, né? De quem tá olhando, de quem tem o preconceito. Então, esse para mim foi o maior destaque, né? E um outro destaque que eu tenho também é uma aluna que tinha um probleminha mental, né? Tem, né? Só que assim, cara, era tão
mexia tanto comigo, que ela tinha por volta de 35 anos, só que ela tinha a mentalidade ali de 12, 13 anos. Cara, e ela gostava demais de mim, então era muito carinhosa e tudo. É quase como uma filha pra mim, sabe? E era muito gratificante, eu gostava demais de trabalhar com ela, então me marcou bastante também. Então, até o dia que eu falei pra ela que eu ia mudar pra outra cidade, foi bem pesado, sabe? É uma questão que acaba ligando ao seu propósito, né? Porque na sua trajetória você viu que ser um atleta e estar lesionado era algo negativo. Então você foi para educação física e decidiu se especializar justamente em pessoas que às vezes sofrem com essas condições. E aí vem esses casos para você, você vai levando bem, vai tendo lições com isso, aprendizado. Deve ser muito gratificante, né? Ah, com certeza. E assim, na minha época de futebol, né, no Atlético, o Atlético nunca teve muita estrutura, tem agora. Então não tinha um suporte, né, de fisioterapia, de musculação, não tinha. Então a gente sarava com o tempo ali, né, com gelinho e tudo, anti-inflamatório, e, e não tinha também a preparação para não se lesionar, né. Então com o tempo eu fui estudando, lógico, e me preparando, e eu vi que eu conseguiria transformar vidas, né, através do exercício, né, e evitar também algum tipo de lesão, ou trabalhar com a terceira idade, evitar que essa pessoa tenha quedas, né? Então é bem gratificante mesmo. E falando assim, com mais detalhe, como que foi que você criou sua primeira empresa desse ramo? Como você teve a ideia? Eu tinha uma carteira de cliente muito boa em Goiânia, né? Então eu trabalhava ali na região do Marista, Bueno, Parque Flamboyant. Então é a região que a galera tem grana. E minha carteira de cliente era muito boa. Inclusive me chamaram de louco quando eu decidi mudar para o interior de 35 mil habitantes. Só que o que acontece? Eu estava cansado, estressado com a cidade grande já, né? E eu via essa carência na minha cidade. Mudar de qualquer forma eu não vou, né? Trocar o certo pelo duvidoso. Então, um dia à tarde, eu estava lá no apartamento que eu morava, decidi fazer um teste. Eu lancei uma consultoria online voltada só para minha cidade, né? Então já tinha muita gente que na época já tinha um Instagram, o pessoal já buscava bastante dica. Falei, cara, tem alguma coisa aqui. E aí lancei essa consultoria online e do nada, 20 e poucas pessoas fecharam comigo. Eu joguei um precinho um pouquinho salgado, justamente para medir, né, que o pessoal tinha coragem de pagar lá. Porque querendo ou não, ele tá pagando minha consultoria mais a academia, né? E eu vi que com 22 pessoas, eu cobrando um valor mais em conta do que eu cobrava em Goiânia, mas atendendo mais de uma pessoa por horário, eu conseguiria ganhar até mais do que Goiânia, né? E 22 alunos para mim seria um número bom, né? E foi assim que eu comecei a ter essa ideia, né? Eu já tinha ideia de estúdio, aí eu fiz esse teste, fui aprovado no teste, e aí eu comecei a trabalhar para mudar para ir por lá. Victor, a gente vê que o atendimento da WeFollow, ele é totalmente diferente das academias convencionais, né? Ele não é nem uma academia, é um estúdio, onde ali o treino, o atendimento é todo moldado para a necessidade e objetivo do cliente, né? E onde foi a virada de chave que você percebeu que tinha essa demanda no mercado? Que as pessoas às vezes não iam para a academia porque estava lotado, porque não se adequava à forma de trabalho dos personagens dessas academias convencionais. Eu recebia muita reclamação das pessoas em relação a não ser assistida. Às vezes chegava na academia, não tinha nenhum tipo de relação com os funcionários da academia mesmo. Ia treinar por conta própria e desistia. Ou por algum trauma, né, antigo, ou foi assediado, ou lesionou por negligência, ou até por falta de acompanhamento dos profissionais. Eu percebia também que existia muito comodismo, né, em relação aos funcionários das academias. Se a pessoa fazia uma fichinha ali, 3 de 10 pro resto da vida, sabe? E não mudava o estímulo, né? E a pessoa via que não estava evoluindo e desistia. Então foi uma série de fatores que eu comecei a entender, assim, eu sou chato com atendimento, sabe? Quando eu vou nos lugares, né? Eu não sou aquele chato que reclama, eu sou o chato que sai calado. E nunca mais volta. Isso. Mas assim, eu, por ser um cara mais mais tímido, eu sou muito observador. Então eu gosto do ambiente discreto, eu gosto do ambiente mais vazio, né? Então eu trouxe um pouco pro que eu gosto também, né? E eu consigo
eu acho que isso é uma vantagem que eu tenho de mercado, eu consigo entender o que o cliente quer, né? Eu vejo com os olhos dele, entendeu? É mais por aí. Bacana demais. A WeFollow tá fazendo 8 meses? 8 meses. Isso. E como tem sido esses 8 meses aqui em Quirinópolis? Porque ela nasceu em Porá e depois veio para Quirinópolis, né? Cara, tá sendo um tanto desafiador, né? Agora deslanchou, mas no começo eu vejo que até foi um erro meu de medir Iporá e Quirinópolis com a mesma régua, né? Por quê? Iporá já tinha meu nome, todo mundo me conhecia, já tinha a AVM, que já era destaque, né? E aí deu um boom muito, muito rápido, né? Inclusive a WeFollow de lá passou o número de alunos da AVM muito rápido. Eu acho que tem um fator cultural, né, que tem que ser medido. E eu não fiz essa medida cultural, né? Eu não conheci a fundo as pessoas daqui, né? Então eu entendi que cada cidade o público reage de uma forma diferente, né? Mas agora está acontecendo. Então a gente está com um número de alunos muito bom, né? Tá rolando boca a boca, mas no começo eu senti uma certa resistência mesmo do público, né? Teve um público que apareceu mais estético, ainda tem, né? Mas agora a gente começou a converter muito mais aluno do que a gente tem o foco mesmo. O pessoal tem buscado mais longevidade, né? Mais qualidade de vida. Sim, com certeza. Entendi. E assim, a gente tem observado, agora falando sobre o marketing, que quando você e o Almiro colocaram um rosto na rede social, teve uma repercussão muito positiva. Eu noto que isso é um padrão até de grandes marcas também. Por exemplo, acho que é João Adib da CIMED, posso estar enganado. Ele tem essa filosofia de que existe uma pessoa por trás da marca. E as pessoas compram muito isso. E aqui na cidade, Quirinópolis especificamente, eu sinto que esse comportamento de consumo também é padrão. Você sentiu alguma diferença depois que vocês colocaram o rosto ali na rede social? Eu ia comentar, lógico que de matrícula teve muito mais matrícula que os outros meses, só que aí não dá para saber se foi exatamente por conta disso, porque é janeiro, fevereiro, né? Mas ontem e hoje teve alunos que me chamou pelo nome lá. Então, eu não sou daqui, as pessoas não me conhecem aqui, né? Então, inclusive aluno que, assim, de rosto, assim, eu não lembrava o nome, me chamou pelo nome. Então já começa a ter uma conexão aí com a população, né? Então acho que com certeza já mudou, assim, a forma. Antes eu chegava, as pessoas, eu cumprimentava e tudo, só que você via que a pessoa era um pouco indiferente por não saber quem é. Hoje já sabe que é um dos donos, né? Conexão que transforma mesmo. Antes eu passava desapercebido minha presença lá. Talvez a gente pudesse até discutir isso depois de, se for do interesse de vocês, trabalhar mais nesse sentido, a imagem de vocês. Sim, com certeza. Que é bem bacana. E agora, voltando para o cliente, o foco no cliente. Você falou que no início as pessoas procuravam muito pela estética, mas que hoje as pessoas têm procurado por longevidade, bem-estar, qualidade de vida. E há um tempo atrás, acho que questão de 4 ou 5 meses, a gente começou a trabalhar muito com uma proposta para a terceira idade. Hoje o público da WeFollow, da terceira idade, é um público relevante, é maior que da estética? Como está sendo isso? Eu não diria que a terceira idade é maior do que a da estética, mas a galera que busca mais saúde e longevidade, ela já é maior, sim. Eu não vou saber te passar assim em proporção, né, em porcentagem, mas chutando aproximado aqui, 70% procura saúde e longevidade, né? Voltando só no assunto da cultura de cada cidade, eu percebi que aqui o pessoal é mais imediatista, né, em relação à estética mesmo, tá? Lá em Porá o pessoal já tem uma visão mais ligada à longevidade, à saúde, mesmo que ela esteja querendo estética também, né? Mas ela sabe que no fundo ela está ali, que o foco principal é ter saúde, ter uma vida mais ativa, né, no futuro aí, quando se tornar idoso. A gente vê que, assim, o pessoal daqui quer resultado logo. E até o pessoal da estética mesmo, a estética ela é um fruto que a pessoa vai colher mesmo se ela buscar por saúde, né? É uma consequência, né? Do trabalho bem feito e bem acompanhado. Justamente. Certa vez a gente estava conversando sobre por que de procurar um estúdio personal, por que procurar que seja qualquer exercício.
E aí você falou, tanto com um foco voltado para homens quanto para mulheres. A mulher tem que se cuidar por N motivos e os homens também. Mas você fez um comentário que foi diretamente para os homens, que se eles não se cuidassem, tipo, além de não ter saúde, eles não iam ser mais desejados, ter mais desejo. Isso trabalha com a dor das pessoas. Mas agora, voltando para o idoso mesmo, por que um idoso que já está ali querendo descansar deve procurar esse estímulo, esse exercício, procurar mais qualidade de vida, e por que a WeFollow é um espaço bacana para essa pessoa? Olha, porque o idoso deve procurar, né, o exercício. Tanto que é bom você se locomover sozinho, né, você colocar um tênis sozinho, você levantar de uma cama, deitar sozinho, né? Então, o idoso ele já está no processo irreversível de sarcopenia, né? Então, todos nós estamos, né, sujeitos a isso. Só que ele precisa de força, né, para ter uma vida ativa na terceira idade, ele precisa ter para ele ser autossuficiente, né? Então eu acho que ele primeiro é para grande massa muscular, ele precisa buscar para ele ter força, para ele conseguir tocar o seu dia a dia sem a ajuda de ninguém. Eu acho que isso é libertador, né? Você depender de pessoas para fazer tarefas básicas do dia a dia não é legal. Qual que era a outra pergunta mesmo? Porque a WeFollow é o lugar certo para ele encontrar isso, esse idoso. Tá. Primeiro, que é um ambiente controlado, né? Então é um ambiente vazio, é um ambiente que você vai chegar, vai ter uma pessoa para acompanhar esse idoso, né? E ir diretamente ao objetivo principal dele, né? Eu falei de sarcopenia aqui, de ganho de massa muscular. A gente sabe que tem idoso que tem hernia de disco, tem um problema mais severo no joelho, né? Então tem uma série de questões que tem que ser acompanhado de perto, né? E ele vai chegar na WeFollow, ele vai simplesmente chegar, vai fazer o que tem que ser feito e vai embora. Não vai ficar de enrolação, não vai ter que revezar aparelho. Um ambiente extremamente organizado, então não tem perigo dele tropeçar num peso jogado no chão. Então são uma série de fatores que as pessoas não se atentam e que faz diferença num treinamento para a terceira idade. Até mesmo se uma pessoa dessas faz um treinamento sem acompanhamento, ali, sem observação, ou há um risco de lesão, né, Sim. de piorar a situação que poderia estar melhorando. Com certeza. Tudo isso que você falou me lembrou do seu método, que é o método VM. E eu acho que segurança é um dos pilares, não é? A segurança, a organização, respeito, né, e a questão técnica, a parte técnica. Você pode falar um pouco sobre o seu método, como ele surgiu? Ele surgiu quando eu comecei a atender particular em Goiânia, né? Como eu já tinha uma boa relação com os alunos por trabalhar na recepção, eu comecei a atender alguns alunos e lógico que eu não tinha um financeiro muito legal, só que eu me ingressei nessa pós-graduação, né, de personal training, musculação e personal training, e um dos módulos era de grupos especiais. E foi quando eu comecei a aprofundar nessas questões de treinamento para quem tem certas patologias, né? E eu comecei a entender que não era só passar a técnica certa, né, ter a teoria ali, né, tinha todo um contexto por trás para você conseguir, né, empregar a técnica e ter êxito aí no treinamento. Daí eu comecei a treinar algumas pessoas com patologia, só que no horário que a academia estava lotada. Cara, isso me irritava profundamente, porque às vezes eu estava com um idoso ou com essa moça que tinha o probleminha e eu precisava de espaço, eu precisava de tempo, né, para a pessoa fazer, descansar e tudo, e gerava uma certa pressão. Ultimamente a gente até vê em rede social, tá rolando umas porradas aí por causa de revezamento de máquina, essas coisas. E aí eu comecei a entender que tratar patologia, trabalhar com o idoso, não é só você saber o que tem que ser feito ali, até que tem que ser empregada. Tem que ter uma organização por trás, isso vai gerar segurança e lá na ponta vai gerar mais resultado. Quando a gente fala de resultado, porque as pessoas falam sobre resultado só na parte estética, né? O que é resultado para as pessoas? Para o idoso, é só ele ter mais autonomia, ele ter força, né? Ele ter mais disposição, ele dormir bem, né? E foi ali, cara, quando eu virei personal, que eu comecei minha pós, eu comecei a entender que o treino ele não é só necessariamente o exercício, ele tem todo um contexto por trás. Eu comecei a estabelecer meus padrões de organização, de segurança, de respeito. Então,
os meus professores hoje, eles são orientados a não ficar atrás do aluno, ou de uma forma que o aluno não esteja vendo ele, porque às vezes ele está com 2 alunos, né? Então, ele tem um posicionamento em diagonal com o aluno, ele não fica atrás para não constranger o aluno também, né? Ele não fica tocando demais, quando toca pede licença. Então, tem todo um padrão que eu seguia quando eu trabalhava particular, que eu tento colocar nas minhas empresas, né? É mais por isso, mas são esses 4 os pilares que eu fui construindo durante a trajetória. Lógico que eu comecei com a organização lá atrás, depois veio segurança, porque eu já vi acidente, inclusive já aconteceu comigo, né? E aí eu falei, cara, isso aqui tem que entrar pro meu trabalho. Uma vez eu derrubei uma barra do supino inclinado com 40 quilos no rosto de uma menina. Por negligência de um professor que deixou... o supino, ele tem as garrinhas onde segura a barra, e a última aqui era no declinado, na verdade. Ele deixou fora da garrinha, deixou em cima da haste ali de metal. Eu cheguei para conversar com a aluna, encostei na barra, a barra rolou e caiu no rosto dela, né? Então, hoje, se você chegar no meu estúdio e não tiver nenhum aluno, não tem barra montada. Então, eles são instruídos terminou o treino, desmontou as barras e guarda, né? Não deixar a barra montada, não deixar a anilha no chão para não ter risco de queda. Eu já caí na academia lá no setor Marista 6 horas da tarde porque deixaram um dumbbell no meio do salão, lotado. Pensa se fosse um idoso, tem uma queda ali, fratura, né? Então, foi situações que foram acontecendo comigo que foi moldando o meu método. E tá em construção, não tá fechado não. Acaba que a empresa é sempre um reflexo do dono. E aí, você falando sobre isso, da empresa ser um reflexo de você, eu me recordo de um caso lá em Porá, que o dono de uma outra academia fez críticas, falou da toalha, falou do fato de ter água. Você pode contar essa história? Eu acho ela bacana. Cara, esse rapaz, ele já fazia algumas críticas na internet e nunca citou meu nome, sabe? Mas a carapuça servia, né? Só que eram críticas que pra mim eram um marketing positivo pra mim, né? Só que esse dia, o que aconteceu? Tava rolando um outro probleminha lá em relação à política, né? Ele ia assumir um cargo lá. E aí ele soltou um comentário numa live dele. Ele fez uma live lá e falou, na minha academia o pessoal toma água na torneira e limpa o rosto com um pano de chão. Tipo assim, eu sou brabo. E aí me deu um insight na hora, cara. Eu falei, quer saber? Eu lancei uma campanha que eu ia sortear R$500 e qualquer um, não só alunos meus, alunos de outras academias, se fosse lá na academia, tirasse uma foto com a garrafinha de água com gás e a toalhinha, ia concorrer, e postasse, né, e marcasse a VM, ia concorrer a R$500. E aí bombou, deu mais de 40 mil visualizações de forma orgânica. E graças a Deus uma aluna minha que ganhou os R$500, então não foi para outra academia, mas foi mais por aí. Acho que falta uma assessoria boa para ele ou uma mentalidade boa, né? Porque você enxergou ali um gancho perfeito. Mas depois eu achei ruim porque nunca mais ele falou nada, cara. Ele entendeu o recado. Viu que o erro foi dele. Não, Bacana. Pegando o gancho do seu método de trabalho, hoje você repassa isso para os personagens que atendem na WeFollow, na VM. E como que funciona essa questão da capacitação dos colaboradores da WeFollow? Aqui em Quirinópolis a gente faz workshop, né, de forma recorrente, até porque é um início de trabalho aí e é difícil, cara, quando você trabalha com pessoas e principalmente quem já trabalha em outros lugares, é difícil tirar o vício, né? Mas a gente faz workshop aqui de forma recorrente. Lá em Porá, os meus funcionários são os mais antigos, né? Então eles já entendem mais ou menos o que eu penso e o que eu quero, mas não é fácil. De forma recorrente a gente tem que estar passando treinamento, passando toda a identidade organizacional, metas, o que está errando, o que tem que melhorar, para sempre estar alinhado. Aqui na cidade, assim que vocês implementaram o WeFollow, eu me recordo que surgiram vários boatos. Primeiro de que não ia ter sauna, porque tem sauna, mas falaram que não ia ter. Cadeira de Fiz massagem. ontem, inclusive, hein? Bom, hein? Eu vi mesmo o story. A cadeira de massagem, diminuíram a qualidade da cadeira, que é muito boa. Eu mesmo experimentei aquele dia que você estava lá.
Falaram que não tinha isso de um personal para cada 2 alunos por horário, enfim, inventaram vários boatos, né? E, assim, acredito que ainda tem um resquício desses boatos aqui na cidade, que é muito caro. Como você quebraria para essas pessoas que ainda pensam que a WeFollow não oferece tudo que tem por um preço justo? Eu acho que isso é um mal de interior, né? E Porá eu passei bastante por isso. Eu acho que, sim, o principal recado é não escutar da boca do... Vai lá e conhece, cara. Vocês vão ver que... E, assim, a gente posta vídeo, a gente mostra, né, que é assim. Então, vai partir mais da experiência de estar indo mesmo. Só que, da última vez que a gente conversou, a gente ainda estava com resquício disso ainda, só que a gente começou a converter alunos que escutavam isso e não tinham ido por ter escutado. Então já começou a meio que inverter essa situação. Bacana. Cara, e é isso. A WeFollow ela é a extensão da casa dos alunos. Tem a cadeira de massagem, tem a sauna, não tem que pagar nada a mais por isso. Nosso valor não é R$ 1.600, não é R$ 1.600. Tem água com gás, tem o pré-treino, tem tudo à disposição do aluno. Cara, isso não é luxo. Eu vejo assim, as pessoas elas trabalhou tanto a vida inteira. Eu acho que nada melhor do que cuidar, né, de si mesmo, de se presentear, estando num espaço legal, discreto, tranquilo, confortável, né? E é um espaço que, a gente até falou sobre isso, é um espaço onde as pessoas podem se conectar, fazer amizades, fazer negócio. Você já teve algum tipo de negócio, ou enfim, parceria que surgiu através da WeFollow? Porque tem muitas pessoas que enxergam como um lugar só para treinar. Mas Não, mais que isso. aqui em Quirinópolis, como eu não conheço muitas pessoas, mas o Almiro sempre comenta, né? Teve o Mário Feltran, do salão dele surge aluno para nós e vira meio que uma rede, né? Agora lá em Porá, cara, teve uma dentista que foi para treinar com a gente, ela falou, ela tava me relatando, fui para treinar 3 meses só para pegar ali um físico ali e tudo, e aprender algumas coisas e depois seguir num lugar mais em conta. Só que eu não consigo sair daqui, né? Eu acostumei com o método, acostumei com a quantidade de pessoas. E essa moça, cara, eu já fiz lá faceta com ela, já teve mais 2 funcionários. Aluno meu já foram vários nela, então ela tá fazendo um network bacana lá no VM, né? Mas aqui eu acredito que já esteja rolando também um network, sim. Isso é uma oportunidade não só para o WeFollow, para o aluno, mas entre eles, né? Sim. E isso acontece de forma natural. Vou lá para o WeFollow para vender meu peixe lá. Cara, isso acontece de forma natural. A pessoa, quem é visto é lembrado, né? Então você tá lá no meio, e a pessoa tá precisando do segmento que você trabalha, isso vai acontecer de forma natural. Porque querendo ou não, o público que está no WeFollow é o que consegue, né? É o que consome, né? E agora falando um pouco sobre as estratégias que vocês adotaram recentemente, vocês trouxeram um plano de R$365. E você poderia falar um pouco mais para a gente desmistificar isso no imaginário das pessoas? O plano de R$365 é o plano de 2 vezes por semana, né? No plano anual. Eu vejo que é o melhor plano por ser o mais em conta, né? Então, se você for pagar um personal hoje para treinar 2 vezes por semana, pagando a academia, pagando o pré-treino, acho que sauna não tem nas outras, mas você não vai gastar menos de R$1.000. Não, você vai pagar menos de R$800. Vamos jogar um pouco mais baixo. Na WeFollow você tem tudo isso, né? Você tem o personal, você tem a academia já inclusa, né? Você não tem lotação, né? Você tem descrição, você tem network, você tem a cadeira de massagem, tem a sauna, tem a água, tem a toalha, Cerveja zero. tem a bioimpedância, tem a cerveja zero, tem a secretária que vai marcar e desmarcar a aula para você. Você não conseguiu ir, a gente vai remanejar seu horário, você não vai perder a aula. Então, a maioria dos personagens tem agenda cheia. Então, se você perder a aula, dificilmente ele vai conseguir repor. Tá? Então, a gente dá todos esses benefícios para pagar R$365. Agora, é só fazer a conta. De 365 para 800, só que 800 você vai ter só o personal e a academia lotada. Então, eu acho que a gente é mais barato. E uma das coisas mais importantes é a limpeza, né? Sim. O ambiente limpo é uma beleza.
Geralmente Com certeza. tem academia que é muito sujo. Você nem sabe quem usou ali, tá daquele jeito, né? Ah, a gente é chato Fica com só isso, né? por conta de um álcool, o álcool não resolve nada. E fora que essa questão da inscrição é muito legal, porque às vezes você vai num ambiente de academia, parece que você se sente observado, sei lá, você entra lá, as pessoas ficam olhando meio torto, assim, você só quer É. treinar de boa e tá todo Sim. mundo se importando com você. Isso eu acho bacana da UFOL. Ou às vezes a pessoa também é muito popular, e aí todo mundo quer conversar, cara, e atrapalha. Eu, por exemplo, quando eu vou correr lá em Porá, eu corro sozinho e corro numa avenida bem afastada, só que ela dá 5 km e de volta. Eu vou pra lá, cara, porque eu não quero ser interrompido, né? Ali é meu momento de terapia ali, de concentração. E a UFOL, ela te proporciona isso, né? Você realmente, às vezes, topa um conhecido lá, só que tem o personal. Então, fulano chegou pra conversar com você, o personal já vai arrastar ele, não vai deixar ficar batendo papo demais, né? E falando sobre crescimento, você pensa em expandir mais para outros estados, outras cidades? De forma de franquia, sim, né? A própria, eu acho que é a última, cara. É muita coisa pra Tá pensar. corrido. Igual, eu tô aqui, tô trabalhando aqui essa semana na UFOL e tá acontecendo terror lá na VM, na outra UFOL lá de Porá, e eu tô desesperado. Então acho que pra minha cabeça eu vou mexer só com a franquia agora, né? E eu pretendo crescer em formas de espiral, né? Na região de Goiás mesmo, mas se surgir a oportunidade de pular para outro estado, a gente vai também. Quem que seria o empresário, o empreendedor, o investidor que tem o perfil de abrir uma UFOL? Cara, o personal, né, que tá com a agenda cheia, né, que tá com os horários limitados, que não consegue escalar, né, para mim é o cenário ideal. Um personal que está com a agenda cheia, está cansado, não consegue mais trabalhar de 6 às 10 da noite e sempre ganhar o mesmo valor, porque ele, querendo ou não, ou ele aumenta o valor do aluno, que corre o risco de perder aluno, né, ou ele tem que ter mais vagas, e não tem, né, o dia ele tem um limite de horas, então não tem como. Então acho que esse é o cenário ideal. Ou academia pequena que está em dificuldade, que as grandes redes vêm engolindo, né? E eu vejo que é um erro muito grande. As academias de bairro, elas baixam o preço, cara, e não focam no atendimento. Então, o estúdio, a UFOL, ela vem para mudar o jeito da pessoa de pensar mesmo, né? E conseguir escalar com pouco aluno, né? Então, um estúdio hoje ele fatura mais que uma academia convencional, com 1/3 dos alunos da academia convencional. Entendi. Então vai muito do profissional de educação física, personal, e tem tempo limitado, uma academia que às vezes não está conseguindo escalar, justamente porque não tem esses processos bem definidos, né? E vocês, então, a partir do momento que, assim como toda franquia, mas a pessoa fechou, se tornou um franqueado, vocês vão fornecer processo, treinamentos, tudo mais, né? Sim, tem um treinamento presencial, tem um acompanhamento diário, né, à distância. Quando eu falo em profissional de educação física, é porque eu acredito muito que tem que ter um olhar técnico dentro do negócio, né? Mas não impede de uma pessoa de uma outra área também, né, ingressar na franquia, né, e ter um responsável técnico ali de confiança. Como foi o caso do Almiro, né? Sim. Vocês já tinham essa amizade antes, e como que surgiu a ideia entre você e o Almiro de abrir aqui na cidade? Então, a gente estava numa pamonharia lá em Porá, e aí ele começou a falar, né? Ele trabalhava viajando, ele já estava morando aqui, só que trabalhava com vendas, né, na região. E aí ele me citava da dificuldade de treinar nas academias muito cheias, sem um atendimento legal, muito desorganizado. Não que a academia seja desorganizada, mas por ter a lotação, dava esse aspecto, né? Então meio que inibia ele a treinar, então ele fazia só o cardio ali. E ele falava que o estúdio, o VM, ele já conhecia, ele é de lá também, daria muito certo aqui em Quirinópolis. Eu falei, cara, tem certeza? Tem, vamos lá conhecer? Vamos, vim. Aí eu vim aqui ano passado, acho, se eu não me engano foi em janeiro. Conheci, gostei demais da cidade, da estrutura, de tudo. Conheci todas as academias, inclusive. Fiz um visitante ali oculto. Mas eu gostei das academias, gostei da cidade. E dali a gente topou, né, o desafio. Eu só falei para ele que não seria VM, eu traria o UFOL, né, porque a VM
querendo ou não, é meu nome, né? Vitor Moura, que ninguém conhecia. Então a gente traria a WeFollow pra cá. Então partiu dessa pamonharia, cara, a ideia. Bacana. Aí ele me cutucou e eu gosto de desafio. Falei, cara, vamos lá, vou lá conhecer. E aí de lá pra cá foi rápido a abertura. Bacana. Eu noto que tanto você quanto ele, você falou que uma das suas terapias é sair para correr e tudo mais. Eu noto que todos os empresários que estão em alta performance têm alguma relação com o esporte. Você enxerga dessa maneira também, mesmo que não atue com o esporte diretamente, mas tem uma relação com o esporte. Com certeza. Tem até uma frase de um cara que é especialista em marketing digital. Ele fala, não existe sucesso no empreendedorismo se você fracassa na sua saúde. E quando ele fala isso, ele fala em relação ao esporte. Então você tem que estar com a saúde, né, bem estabelecida, uma saúde física ativa para você empreender e conseguir manter isso com sucesso. Eu vejo sim. Então eu pratico corrida, pratico pesca esportiva, praticava futebol, né, virei peladeiro depois, né, só que trabalho em pé, né, dando aula, então risco de lesão, aí eu parei de jogar, mas a corrida e a pescaria tá no meu sangue. Vou te chamar pro próximo racha pra você jogar no meu time. Você era centroavante? Não, era volante. Volante? Não. Entendi. Eu vi também que você pratica tiro ao alvo, né? Tem mais esse agora aqui. Meu sogro, ele é dono de um clube de tiro, né, de Porá. E aí eu nunca tinha manuseado uma arma na minha vida. Aí eu tô com minha esposa já tem 12 anos, aí eu comecei por intermédio dele. Mas eu tava esquecendo, eu tenho ganhei algumas medalhas já também. Show de bola, o esporte faz diferença demais, né, cara? Nós também somos bem ativos e até um combinado entre nós de sempre estar ativo, ou academia, ou calistenia, ou corrida. Isso é Quando a legal. gente se juntou, foi o primeiro combinado nosso, foi isso. Se não praticar esporte, não faz parte da equipe. Inicialmente, até as nossas reuniões de alinhamento era fazendo corrida junto. Mas eu faço isso parecido nas minhas empresas, né? Inclusive lá na VM eu tinha uma folha não era folha de ponta, era folha de treino. Então até ajudante de limpeza lá é obrigado a treinar, né? Eu gosto que os alunos venham, o pessoal se cuidando. Saúde, hein? Um espelho, né? Um reflexo Sim. ali, né? Mas enfim, tem mais algum questionamento? Cara, em questão do trabalho da produtora hoje com vocês, você tem algum feedback? O que melhorou? O que você viu de diferente? Cara, na verdade eu fiquei impressionado, porque como eu trabalhei sempre com isso em Iporá, lógico que quando eu era personal particular eu tive alguns trabalhos de De marketing? Não, é de marketing, só que era uma troca, né? E eu dava o personagem. A permuta. Então, já fiz trabalho de permuta lá em Goiânia com uma moça do marketing, só que era algo um pouco genérico. E eu fiquei surpreendido, porque em Iporá não existe a agência do porte da de vocês. Então, a qualidade de vídeo muito boa, as ideias, né? Essa troca de conversa. Vocês, por mais que às vezes a gente tem meio que uns arranca-rabo ali e tudo, mas eu acho que faz parte, né, para entregar visão artística, né? Cada um tem um ponto. Isso. E é até uma falha no mercado de academias que eu vejo que as pessoas elas não conseguem entender, né, o que eu tô querendo. Eu digo da minha área, não sei nas outras, mas na minha cidade, cara, é bem complicado. Eu tento colocar a minha essência ali, mas eles não conseguem absorver e colocar em prática. E aqui eu vi que vocês entendem. E quando não entende, a gente conversa, troca o papo ali, às vezes dá uns arranca-rabo ali, mas eu acho que é em prol do crescimento. E eu acho isso muito importante também, né? Essa escuta ativa, né? De tentar entender e colocar em prática. É algo que a gente também vê muito na WeFollow, que vocês fazem uma pesquisa da experiência do cliente. É algo que a gente tenta fazer aqui também, porque, como você falou, por mais que a gente tenha uma visão, e aí você solicita uma coisa, a gente entrega através da nossa ótica, não está alinhado, então a gente busca ouvir e reformular até chegar naquele ponto em comum, né? Uma coisa que eu sinto que foi muito assertivo da nossa parceria foi, voltando ao assunto do idoso, foi um momento que a gente viu que o público idoso tinha o maior potencial aqui na cidade de
tá frequentando ali na UFOLO. E aí aquele evento, eu não vou mentir, o evento que a gente fez pro Dia W, né? Foi o Dia W. Que foi pros idosos, sei lá, eu tava indo dormir e surgiu um insight, assim, pô, meu avô parou de treinar há muito tempo já, podia voltar a treinar, e um ambiente muito bacana ali na UFOLO. Aí eu procurei saber quem que é o público que mais investe em saúde e bem-estar no Brasil hoje. Consequentemente, é o público da terceira idade, porque eles já se aposentaram, eles têm, às vezes, um capital que sobra para eles aportarem ali. E aí, a gente levou a proposta para vocês de fazer um evento do Dia do Idoso, e foi meio que assim, sabendo que ia dar certo, mas com um pouco de insegurança, sabe? E no dia que a gente viu que os idosos foram, experimentaram, a gente até de alguma maneira fez... Teve que dar uma A pescada. gente foi pescando os idosos assim, mas eu vi que isso despertou no imaginário das pessoas aqui da cidade que ali era um ambiente onde o idoso poderia ser bem recebido, poderia treinar bem e tudo mais, e ver que tá tendo essa evolução, essa procura maior é muito gratificante. Tem um caso específico daquele senhor que vai sempre acompanhado da filha. Eu acho Senhor que Décio. isso é muito marcante. Você poderia abordar um pouco? Sim, eu acho que essa procura maior por idosos passa muito pela segurança da família, né? De sentir que é um lugar seguro, que o seu idoso ali, seu pai, seu tio, seu avô, vai ser bem atendido, né? Que não vai correr risco. E eu acho que passa também muito por indicação médica, né? Antigamente não existia médico indicar academia para o idoso, então mudou muito a medicina, né? E os 3 estúdios eu tenho bastante médico treinando, então aqui na UFOL de Quirinópolis já tem bastante médico, então começa a ter a indicação para a terceira idade ou para o outro público também, mas eu acho que parte um pouco dessa questão da organização, da segurança, da família sentir essa segurança, né? E querendo ou não, cara, o idoso é o melhor vendedor que a gente tem, né? Porque ele cria um vínculo ali afetivo mesmo com o professor, com a instituição, e ele sai falando. Na rodinha deles, eles vão falar, né? Que ali é um lugar muito bom, que é muito bem recebido, que é seguro, que é discreto, que não tem perigo de ter queda, esse tipo de situação. Eu vejo mais ou menos por aí. E o melhor vendedor é o cliente satisfeito, né? Sim. Sem sombra de dúvidas. Com certeza. Thalita, quanto tempo nós temos aí? 45. 45. Logo depois do Dia W, teve o Dia Delas, né? Também foi um evento voltado para um público específico, no caso, o público feminino. Hoje, qual é a proporção aproximada, assim, no achismo? No achismo, 70-30. Sempre 70 foi. mulher? Se não for mais, 70 mulher. Bacana. A mulher, ela tá mais ligada à vaidade, né? De se cuidar e de cuidar da família, então ela tem que estar bem. Então o homem, ele já tem aquela questão, não, tem que trabalhar e ganhar dinheiro, né? E esquece que tem que se cuidar e que se não se cuidar vai largar a família para trás, né? Vai embora. Para as mulheres também tem aquela questão tem mulher que não se sente à vontade com um personal homem treinando. Lá, como que é? Se a pessoa tiver essa preferência, ela pode escolher o personal, pode escolher o... Cara, a gente tenta adaptar da melhor maneira. Eu não gosto de acostumar o aluno assim, porque pode ser que a gente perca o funcionário, né, a personal que treina uma fulana específica saia ou adoece. Então a pessoa tem que estar acostumada com todo o quadro. Mas assim, um dos meus pilares é o respeito. Então eu só contrato quem se adequa aos 4 pilares. Então, quando eu falo de respeito, não é só o respeito de homem com mulher, essa questão sexual, vamos dizer assim, mas o respeito com o corpo do outro, né, a limitação física e tudo mais. Por isso que tem os padrões de posicionamento, de não ficar atrás, de não ficar encostando, de não invadir a privacidade da pessoa ali na conversa. Então tem uma série de questões que é treinado para deixar, né, o marido aí tranquilo em deixar a esposa ir treinar. Então é um ambiente controlado, poucas pessoas, sempre tem uma mulher ou um homem na sala como professor,
Mas tá ali, é todo mundo pertinho um do outro ali, né? Então não tem aquele negócio de bagunça, de gritaria, o som é ambiente, então é um ambiente seguro para isso também. Eu lembro que Mas acontece demais, tá? De o marido não deixar treinar por essas questões, não só aqui, lá em Poró tem demais também. Quando acontece isso, eu convido o cara para ir treinar, ou vice-versa, né? Porque tem mulher que é ciumenta também. Então eu convido para ir, para conhecer, porque às vezes a pessoa tem a visão, academia é tudo igual, né? Tem cara que só vai para paquerar, e não é isso. Tem aluno meu ali que você sabe que ele vai porque ele precisa, né? Ele só quer treinar e quer ir embora. Então não tem essa questão de exaustão, essas coisas não. Até por não ter tantos alunos no mesmo horário, né? Meio que Sim, as chances não deixam acontecer. não, assim. não. eu me recordo até no primeiro dia que eu fui lá, que o Almir apresentou, ele falou que determinados aparelhos que muitas vezes iam expor certas posições na mulher ou até mesmo no homem ficavam virados para a parede, né, para não ter essa Exposição. Isso foi desenvolvido lá quando eu trabalhava em Goiânia no particular. Então, como o particular ele tem uma relação de conversa ali com o aluno, eu já peguei várias vezes a aluna minha comentando, né? Falando, esse aparelho aqui me deixa desconfortável, porque tem um monte de homem ali na frente, sabe? E aí eu já peguei e já coloquei nos meus estudos. Então, o leg ele fica virado para o outro lado da sala, né? Que a pessoa fica estendendo a perna e voltando. O de glúteo fica lá no cantinho, virado para a parede. Então, isso foi tudo pensado. Você falou do leg, eu tenho visto, eu gosto de treinar também, e acompanho muitos vídeos, eu tenho visto muitos acidentes com leg press. Como que, agora indo mais para a parte técnica, como que a pessoa pode evitar se lesionar com leg press? Lógico, tem a questão do peso e tal, mas tem algum exercício que substitui o leg ou uma forma adequada de fazer? Cara, o leg é um dos melhores equipamentos que existe, né? Assim, faz toda ali a flexão, extensão de quadril e joelho. Para evitar lesão. Eu vejo bastante lesões também, mas quando eu vejo é um pessoal mais maromba, né? Um pessoal mais atleta. Então, a lesão talvez não seja nem por conta do equipamento. Talvez a pessoa já está com a tendinopatia ali. Eu vi um rapaz que rompeu o tendão patelar. Então, pode ser uma inflamação crônica já que vai rompendo o tendão. E aconteceu por azar de ter sido no leg, né? Por estar pegando muita carga. Mas é controle de carga, é ter um treino ali controlado pelo personal, né? Às vezes a pessoa treina sozinha e acha que pode mais um pouquinho e extrapola. Não acho que seja o caso para substituir, a não ser que ele já tenha uma patologia já que tenha que ser evitado esse tipo de execução, né? De extensão e flexão de quadril, que é muito raro. Mas não é o caso de trocar, é o caso de ter um pouquinho de prudência mesmo. Entendi. Eu noto que, falando ainda de academia, um padrão, e eu tomo até como base eu mesmo, que acontece dentro de academia são pessoas que gostam muito de treinar, gostam muito de ter uma vida ativa, mas que chega um momento, não sei se é pelo ambiente, se é pelo estímulo, satura um pouco e busca outro tipo de exercício. Eu, por exemplo, sei lá, acho que vai fazer uns 8, 9 anos que eu frequento academia. Mas sempre chega um período do ano que eu, tipo assim, fico saturado e vou só correr, vou fazer uma calistenia, busco outro esporte. Mas eu vejo que na UniFollow, por não ter esse ambiente lotado, por você ter uma atenção especial, por você ter uma pessoa ali meio que te assessorando, né, questão de horário, isso não pode ser que não aconteça. Mas já teve caso de gente que treinou com vocês por muito tempo, parou e aí voltou depois por algum motivo? Ou Sim. Geralmente é direto? Não, a vida ativa do aluno hoje, a da VM, por exemplo, é 3 anos e 4 meses. Então, geralmente, quando a pessoa entra, e ela entra sabendo que ela tem que fazer, então, por motivo de saúde, ela não sai. Né? Quando sai por motivo, sei lá, vou economizar R$100 e vou para outro lugar ali, bate e volta. Tá? Mas a grande maioria, ela é mais fiel. Só que o que as pessoas elas têm que entender é que nada substitui a musculação. Né? Você, beleza, pode praticar ali seu esporte de calistenia, de pescaria, de corrida, mas a musculação continua sendo a base para esses esportes, né? Para você conseguir performar nele. Então, concordo com você, tem épocas que a gente dá uma baixa mesmo, cara, mas aí é
onde a gente sobressai no IFOL. Às vezes a pessoa está desanimada, está nesse processo aí de ficar saturado e tudo. A gente tem 6 personagens lá hoje, né? A gente já roda os personagens, a gente não deixa acostumar com o mesmo personal, e aí é gerado um novo estímulo, às vezes até anima, né? Mas a dica que eu deixo, cara, é que não deixe a musculação. A musculação não é substituída por outro esporte, né? Você é um crossfiteiro, tem que fazer musculação. Então tem muito aluno lá em Porá crossfiteiro que faz a musculação, porque tem que fazer. Joga futebol, arco, flecha, o que for. Tem que ter a musculação conciliada. Então, eu acho que é ter, primeiro, um entendimento que não, mesmo saturando, vai e tenta conversar com o professor ali para tentar uma forma para dar uma animada, mas não parar. Lá já percebi que tem até pessoas que praticam, por exemplo, tem jogador de futebol profissional, o Rafael Furlan, teve uma época que ele estava treinando lá, e o treinamento específico para a função dele como jogador. Então, daí também a importância de ter o personal ali à disposição para você que é corredor, você que é, não sei, talvez jogador de futebol, de tênis. Tem cada esporte tem ali a sua base de movimentos, né, de músculos a se fortalecer. Então, muito importante que tenha todo esse acompanhamento, até mesmo para desempenho, né, aumento de desempenho. Um dos nossos diferenciais também é que a gente atende a necessidade real do aluno, né? Cada um tem um objetivo, tem uma meta, tem uma especificidade, e a gente vai direto ao ponto. Então, as academias hoje em dia melhoraram, mas antigamente, cara, a musculação era a mesma coisa para todo mundo. 3 de 12 ali no supino, 3 de 12 ali no crucifixo. E não, a gente faz uma anamnese ali inicial, a gente tenta entender o que o aluno está buscando e o que a gente pode prescrever para a gente conseguir chegar nesse objetivo de forma rápida e segura, né? Então, cada treino é personalizado. Muito bacana. E para quem quer conhecer o WeFollow, pode falar para aquela câmera ali, ó. Fala onde que é o WeFollow, quem quer encontrar nas redes sociais. O endereço você me apertou, né? Mas fica ali na Avenida Santos Dumont, né? Com a Quirino Cândido de Moraes. As redes sociais, WeFollow, né? Kiri, WeFollow Kiri. O telefone eu não sei de cor, mas lá tem o link na bio. Mas é isso, cara. E assim, todo mundo que tiver interesse de treinar no WeFollow, vá conhecer pessoalmente, porque, igual o Gustavo falou, teve essas narrativas aí em relação a preço, em relação ao que a gente entrega, e você só vai conseguir medir se vale a pena ou não indo lá conhecer pessoalmente, né? Lógico que o vídeo ele dá muita base, né, para ver que de fato é aquilo mesmo, só que indo pessoalmente você vai sentir o clima, você vai ver a aula rolando lá ao vivo, vai ver que realmente o que a gente fala, o que a gente transmite nas redes sociais é o que acontece. Até um diferencial lá que a gente não comentou, tem a brinquedoteca também, né? Se você Nossa, tem seus filhos aí, não tem para onde levá-los durante o treino lá, tem estrutura para receber ele também. Tem a brinquedoteca e é uma dor que algumas mães daqui me relataram que época de férias não treinava, né? Porque não tinha para onde deixar as crianças. E lá a gente tem a brinquedoteca e fica posicionado de uma forma que você consiga ver seu filho o tempo todo. Muito bacana. Então, é isso, né? Quer deixar uma mensagem pro público, uma mensagem final? A mensagem que eu quero abordar é que você precisa refletir, né, sobre o futuro, né, que o tempo passa rápido, então não deixe para tentar se cuidar lá na frente, já se cuidem agora, e mais do que isso, invista nas pessoas que você ama também, né? Às vezes o cara não deixa a esposa treinar e tudo, só que a esposa já fez tudo por ele, né, e cuida das crianças, né, e não tá com a autoestima legal. Cara, o WeFollow é um lugar discreto, é um lugar aconchegante, e nada melhor do que investir nas pessoas que a gente ama e que cuida da gente, né? Então, é isso, é se cuidar, né, é buscar agora para colher os frutos lá na frente, porque o tempo passa e ele chega. Isso aí. Perfeito. Obrigado pela sua presença Eu que aqui. agradeço. Valeu demais. Prazer recebê-lo. Obrigado. Vai voltar mais vezes aí pra gente trocar essa ideia. Claro, na São hora. novos projetos, né? Tá só começando lá. Sim. Tem muita coisa pra acontecer. Senti que vem coisa aí.
Então, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio do 360 Podcast. Valeu! Valeu, Tchau, tchau. Obrigado.